Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Resumo de Sucesso. E no vídeo de hoje aprenderemos a trabalhar com o gráfico Pie Chart, ou o famoso gráfico de torta ou gráfico de pizza. Esse gráfico é bem peculiar e necessita tomar bastante cuidado quando decidimos introduzir ele em algum relatório ou dashboard, pois, dependendo de como ele seja trabalhado, pode causar falsas interpretações ou se tornar inútil comparado às outras informações que vão estar junto a ele. Ao longo deste vídeo, irei destacar esses pontos de atenção. Antes de começarmos de fato o vídeo, lembro também que temos uma playlist com todos os vídeos envolvendo o Matplotlib. Caso tenha vontade de conferir, só dá uma olhada no card ou no link da descrição do vídeo. E se curte o nosso trabalho, não esquece de deixar seu apoio com um like e inscrição. Isso me motiva muito a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma. E bem, para a gente trabalhar, criei uma seguinte situação exemplo. Ao longo de uma semana, registrei a quantidade de horas aproximadas que me dedicava a determinadas atividades, como dormir, trabalhar, praticar alguma atividade física, estudar e fazer qualquer outra atividade que foge dessas que eu citei. Gostaria de ter uma noção, em média, de qual atividade me dediquei mais nessa semana que resolvi fazer essa coleta de quantas horas eu me dedicava para cada atividade. Uma forma que a gente pode utilizar para ver isso é com o gráfico Pie Chart. O gráfico Pie Chart ele é dividido em setores, ilustrando a proporção numérica entre as categorias em que os dados estão distribuídos. Neste gráfico, cada elemento possui um arco dentro da circunferência, formando o setor, que é proporcional à quantidade de elementos presente. Para a gente poder começar a trabalhar com esse gráfico, importei as duas bibliotecas, a Matplotlib para a gente realizar o plot do gráfico Pie Chart e a NumPy para facilitar o trabalho com vetores. Aqui nós temos apenas os registros dos dados da nossa situação exemplo. E aqui embaixo eu fiz o trabalho para a gente poder colocar esses dados no nosso Pie Chart. No caso, o array média atividades acumula a média de horas que eu me dediquei para cada atividade ao longo da semana, utilizando a função min, que está presente na biblioteca NumPy, para facilitar essa coleta, e um array atividades para a gente ter strings com o nome das minhas atividades. Para construir o gráfico, a gente coloca o PLT para chamar a biblioteca Matplotlib e utilizamos a função py. Aqui já podemos passar os nossos dados. Dessa forma, a gente já consegue gerar aqui o nosso gráfico Pie Chart. Aqui temos alguns códigos devido ao output dessa função. Para tirar, basta colocar plt.show. Agora, precisamos incrementar mais informações para facilitar a leitura do gráfico. Uma delas é a gente identificar qual fatia está ligada a determinada categoria. Para isso, a gente utiliza a propriedade, o parâmetro labels, que vai incrementar etiquetas para cada fatia, respectivamente. Como eu já tenho um array que acumula justamente essa informação, a gente apenas coloca ele aqui. Dessa forma, agora eu sei o que é que a fatia azul representa, a roxa, a laranja e assim vai. Agora aqui a gente toca em um ponto que é extremamente importante a gente ter cuidado ao trabalhar com esse tipo de gráfico, que é a gente conseguir visualizar onde está a maior concentração de dados, e conseguir comparar de forma mais fácil entre as categorias. Por exemplo, aqui fica um pouco complicado de eu dizer se trabalhando tem um número maior de dados do que dormindo e lazer, pois eles têm tamanhos um pouco semelhantes e eu afirmar isso, seria muito baseado em olhômetro, pois eu não tenho mais nenhuma informação para me facilitar essa interpretação. Então, para a gente auxiliar com isso, a gente utiliza a função AutoPCT, que basicamente ele vai permitir que a gente escreva a porcentagem de dados presentes naquela categoria. E aí, isso vai auxiliar a gente a visualizar a proporção numérica e assim conseguir distribuir melhor qual categoria possui mais dados, etc. Para isso a gente coloca aqui o formato em string, adicionamos porcentagem 1.1f, porcentagem, isso é para ao receber cada porcentagem, ele vai colocar no formato float com uma casa decimal.
Para finalizar, a gente também tem que colocar mais uma porcentagem para ele identificar que eu estou me referindo literalmente à porcentagem de dados. Caso eu não coloque essa porcentagem final aqui, ele vai dar uma mensagem de erro. E aqui agora eu consigo visualizar facilmente que o trabalhando possui 33,3% dos dados, que é a maior concentração de todas as minhas atividades. Outro ponto que eu posso estar trabalhando para auxiliar na visualização dos dados é trabalhar com a função explode, que literalmente, né, se refere a explodir, né, você explodir uma fatia. Isso é útil caso você deseje destacar uma determinada categoria de atividade. Por exemplo, digamos que eu sempre quero destacar o trabalhando, pois é uma atividade que eu levo muito em consideração. Então a gente cria um array chamado explosão e aqui a gente vai passar valores de quanto vai ser a intensidade dessa explosão. Caso eu deseje que a fatia não seja, né, explodida, caso eu deseje que a fatia não saia do lugar original dela, basta eu passar o valor 0. E se a que eu desejar que seja explodida, como é o caso aqui do trabalhando, eu passo o valor aqui. Como esse dado é bem delicado, é recomendado que não extrapole muito. Então eu vou colocar 0.1, vocês já vão perceber que vai dar um destaque, certo? Para as outras categorias eu também vou colocar valor 0. Rodando aqui, a gente adiciona esse array explosão aqui no parâmetro explode. E dessa forma vocês vão perceber que trabalhando foi destacado aqui, como vocês podem perceber, tá bom? Se eu colocar, por exemplo, 0.8, você já vai visualizar que ele vai dar uma leve extrapolada, certo? Então tome muito cuidado caso você deseje, né, realizar alguma explosão, para não ser algo que vá atrapalhar a interpretação do seu gráfico. Outra coisa que você pode estar fazendo para melhorar a visualização é o parâmetro shadow, que ele é booleano. Inicialmente ele é falso, então é só colocar um true. E ele adiciona uma sombra aqui no contorno aqui do gráfico, certo? Isso serve para facilitar a visualização do gráfico, dependendo do fundo que você vai utilizar. De repente dá um destaque no gráfico. É algo bem visual, mas de qualquer forma vai auxiliar aí na visualização. Você também pode aumentar o tamanho do gráfico utilizando o parâmetro radius, que seria como se fosse o raio da minha circunferência. A gente sabe que aumentando o raio da minha circunferência, eu consequentemente vou aumentar a área dela e consequentemente o tamanho. Então, inicialmente, se eu colocar aqui, por exemplo, o tamanho 1, certo? Ele vai basicamente continuar do mesmo tamanho, porque é o valor padrão. Mas se eu colocar 1.2, vocês já vão perceber que ele vai aumentar bastante, certo? Se eu colocar 2, aqui ele também já vai ter um valor bem maior, como vocês podem perceber, certo? E aí, dependendo de onde esse gráfico seja colocado, você pode deixar ele um pouco maior para facilitar a visualização. Outro ponto que a gente pode estar utilizando é o parâmetro TextProps. Ele é um pouco diferente dos demais, pois em vez de eu passar um array ou passar uma string, ele trabalha com dicionário, tá? Ele é um dicionário. E aqui eu posso passar alguns parâmetros para eu trabalhar propriedades dos textos que estão no meu gráfico. Nesse caso, o nome dos setores, né, que seriam as minhas labels, e o texto que está escrito por meio da AutoPCT, tá? Esse TextProps ele vai mexer em todos esses textos. E alguns parâmetros que eu posso utilizar é o color para modificar a cor do meu texto. Então, por exemplo, eu posso colocar gray para ser cinza, certo? Você pode perceber, ó, ele deixou cinza aqui e tal. Vou deixar no escuro que fica melhor de visualizar. E outro parâmetro que você pode estar passando é o size, para aumentar o tamanho do texto. Então você pode estar passando esse parâmetro para amplificar o tamanho do seu texto, né? 1.2 já ficou muito pequeno. Eu não lembro qual é o valor padrão dele, mas se eu colocar um 6 aqui, por exemplo, ainda está pequeno por causa do raio, né, do meu gráfico. Pronto, o 10 já ficou ok. Vou botar um 17. Pronto, ó, já ficou bacana, certo? Então, caso você deseje melhorar, né, e a visualização, você tem esses parâmetros aqui de texto, certo? Assim como a gente pode modificar a cor dos textos, a gente também pode modificar a cor dos nossos setores, né? O Matplotlib, ele já faz uma coloração meio que automática, só que ela é aleatória. De repente, se você estiver seguindo uma determinada identidade visual, né, para os gráficos ou a padronização, você vai precisar, né, trabalhar essas cores. Então, basta utilizar o parâmetro colors e passar aqui um array para dizer, né, qual vai ser a cor de cada setor. Então, por exemplo, posso botar blue aqui para o primeiro setor, vermelho para o segundo, amarelo para o próximo, botar um cinza, por exemplo. Eu preciso de mais uma cor, né? Eu vou botar roxo.
E dessa forma, ó, ele já mudou a coloração do meu gráfico. Lembrando que além de você poder passar, né, literalmente o nome das cores, né, que o Matplotlib consegue identificar, você também pode colocar valores hexadecimais aqui dentro, tá? Que ele também identifica, ok? E para fechar, em relação a esses parâmetros aqui dentro da função py, nós podemos colocar uma função chamada startAngle, que traduzindo para o português seria o ângulo inicial. Ele por padrão é 0, como vocês podem perceber, o dormindo, que é o meu primeiro setor, ele está começando aqui ó, no ângulo 0. E aí os outros setores vêm em sequência dele, certo? Mas caso eu coloque aqui, por exemplo, 90, né, para ser 90 graus, vocês vão perceber que o dormindo ele já começou aqui, ó, exatamente a partir do ângulo de 90 graus. Se eu botar 180 graus, que é o nosso famoso ângulo raso, né? Você pode ver que ele já começou aqui, né? O 180 graus seria essa volta aqui, então ele começa a partir desse ponto e aí segue os setores em seguinte, tá bom? Então, se você desejar, né, colocar de uma determinada forma, né, os setores, você pode mexer no Start Angle. Para finalizar a visualização do nosso pie chart, a gente pode adicionar o título usando a função PLT Title, que a gente já utilizou em outros vídeos. Então, colocando aqui, por exemplo, média de horas por atividade na semana. E aí eu consigo incrementar, né? Aqui eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, porque como eu aumentei o tamanho do meu gráfico, ele pode conflitar com o título, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 1.8, 1.2 para reduzir o tamanho. Pronto. E aqui o title, né? A gente tem aqueles mesmos parâmetros, tem o color, que eu posso modificar a cor do meu título. Aqui tem que ser string, pronto. Aí, ó, ele colocou cinza, o título, né? E tem um parâmetro size, que eu controlo o tamanho do meu título. Então, se eu quiser aumentar meu título, eu posso colocar aqui. Ele ficou muito pequeno. Deixa eu botar 2.5. Eu botei foi 12, né? Ó, deixa eu aumentar bem mais ele, né? Eu pensei que ia ficar muito grande, mas 2.5 ficou quase nada, tá vendo? Ó, ele já aumentou de tamanho. Então, dessa forma a gente consegue, né, melhorar aí a visualização do nosso gráfico. E eu acredito que seja isso a respeito do pie chart. Na descrição vai ter o link da documentação, caso você deseje dar uma olhadinha mais a respeito de outras funções um pouco mais específicas, né, a respeito do pie chart. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.